Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas obras maiores fará. Verdadeiramente guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Uma boa noite a todos, graça e paz da parte de Deus, com todos os amigos, os irmãos que já estão conosco, os irmãos que entrarão, os quais assistirão essa transmissão em algum outro momento. Que alegria mais uma vez estarmos aqui, né, para crescermos em conhecimento, aonde nessa noite aprenderemos sobre o verdadeiro caminho ao céu. Como chegar ao céu? Se de fato é o desejo de todos nós um dia morarmos na glória, nós temos que conhecermos o caminho. No meio de tantos obstáculos, de tanto engano, de tanta mentira, necessário é que eu e você encontre o verdadeiro caminho. E através deste caminho nós aguentar o processo. Porque, meu amigo, minha amiga, não é fácil. Temos vivido dias de trevas espirituais, a qual hoje assolam toda a terra. Como disse o profeta, haveria um tempo em que a humanidade estaria mais amante dos prazeres do mundo do que de Deus. Mas eu quero glorificar a Deus pela sua vida, porque assim como eu, você está aqui para caminhar neste caminho, para junto de mim traçar essa rota e juntos, né, alcançarmos a linha de chegada, né? Muitos são os que começam a andar no caminho e por algum motivo ou por outro, na metade da prova, acaba desistindo, acaba fraquejando e acaba retrocedendo, acaba voltando, né, para a estaca de início, e por isso se tornam pessoas que não alcançam a promessa. Mas eu agradeço a Deus pela sua vida, porque assim como eu, queremos alcançar a promessa. A promessa, ela é muito gratificante. E tem mais, o preço dessa promessa já foi pago na cruz. E quanto nos custa a fé? É necessário que nós tenhamos fé. Mas eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pelo seu trabalho, pelo seu lar, pela sua família. E por mais uma vez você está dedicando seu precioso tempo
a estarmos aqui em mais uma noite, em mais uma transmissão, né, meus amados, para crescermos, para examinarmos as Escrituras juntos, aonde todos reconhecemos que somos pecadores, que somos necessitados da graça, da misericórdia do nosso Senhor e Salvador. Se não fosse assim, em vão teria morrido Cristo na cruz do Calvário, ressuscitado ao terceiro dia. Mas, amados irmãos, eu quero convidar a todos aqui, neste momento, sem mais prolongar, né, sem demora, aos irmãos que têm as suas Bíblias, né, os irmãos que já nos acompanharam nas outras transmissões, lembram que aqui todos somos iguais, todos estamos na mesma hierarquia, não há uma distinção de crédulo, não há uma apologia e ofensa a nenhum costume, a nenhuma fé, a nenhuma tradição. Não, nós simplesmente viemos aqui somente com a Escritura. A regra de fé está escrito. Nós não viemos defender uma placa de igreja, uma instituição, nós não viemos aqui por fins lucrativos, porque afinal nós obedecemos o ide do Senhor, aonde ele disse: ide e fazei discípulos em meu nome. Ide ensinando o que eu vos tenho ensinado, e também atentamente ouvindo a instrução dele. Examinai as Escrituras, porque nela contém a vida. Então é necessário que eu e você, humildemente, como crianças, aprendamos com o nosso Senhor qual é a boa, perfeita e agradável vontade dele. Os irmãos que têm as suas Bíblias podem abrir ela no livro do Evangelho de Mateus, o primeiro evangelho da Bíblia, no Novo Testamento, onde o apóstolo Mateus nos relata, né, inspirado pelo Senhor Jesus Cristo, sobre os dois caminhos. Mas aqui eu já quero abrir um parêntese e dizer, os irmãos que nos conhecem e sabem, né, a gente vê hoje o mundo recitando, né, colocações inspiradas pelas trevas, inspiradas pelo mal. E muitas pessoas vêm dizer que a Bíblia foi escrita por homens. Exatamente, ela foi escrita por homens, inspirados pelo Espírito de Deus, inspiradas revelações que receberam do céu, receberam revelações do próprio Senhor Jesus Cristo e nos relataram e nos escreveram. Agora está dentro de mim e dentro de você em acreditar ou não acreditar, em dedicar a fé ou não dedicar a fé. Amados irmãos, a Bíblia ela foi escrita por pessoas que andaram juntamente com Jesus Cristo no tempo dele, pessoas assim como eu e você reconheceram a humildade e fraqueza da carne e buscaram refúgio e abrigo seguro nele. Também o Antigo Testamento, antes de Cristo, porque a Bíblia ela é um rolo, ela é um livro, né? Ela tem apenas o antes e o depois. O depois significa o cumprimento do Messias, a vinda do Messias, né? Mas então os livros dos profetas maiores, profetas menores, nos relatam, né, homens que de sobreaviso foram, né, instruídos sobre a vinda do reino. E então estes nos escreveram. Então agora, com essa pequena introdução, nós entendemos que a Bíblia Sagrada ela é um livro divinamente, totalmente inspirado pelo Criador. Agora, cabe a nós acreditar. Está dentro do seu e do meu livre-arbítrio. Porém, nós escolheremos, né, meus amados irmãos, ouvir a instrução do Senhor. Mas, sem mais demora, no livro de Mateus, no capítulo 7, os irmãos que têm as suas Bíblias, nos acompanhem. Livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13, que nos diz exatamente assim. Mateus, capítulo 7, versículo 13. Eu quero cumprimentar os irmãos que já estão aqui, deixando o seu carinho e comentando, compartilhando, ajude-nos
a levar essa mensagem do Evangelho a mais lares, a mais pessoas, a mais casas, porque de fato nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu quero pedir que Deus possa retribuir ricamente você por estar nos ajudando a cada vez mais a chegar a lugares aonde de outra maneira talvez o Evangelho não chegaria. Mateus capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Versículo 14. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva para a vida, poucos são os que a encontram. Amém, meus irmãos? Então, aqui nessa noite, nós lemos um texto a respeito de um caminho, mas também nos mostra um outro caminho, a quais muitos são os que entram por ela. Muitos são os que seguem esse caminho. Amados irmãos, muitos são os que entram no caminho estreito e apertado, e por algum motivo, por alguma questão na caminhada, no processo, acabam desistindo. Nós vamos aqui hoje entender quais são as duas classes e quais são também a recompensa de cada classe. Porque não adianta eu vir aqui, como eu sempre digo, falar de mim para mim mesmo, ou assim eu entendo, ou assim é meu discernimento. Não, meus amados, nós temos que entender que a Bíblia por si só, ela se interpreta, ela se completa. Quando eu e você discernir a Escritura, então nós poderemos introduzir o joio, porque é através da revelação, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que nós entendemos qual é a vontade do Criador. Muitas são as pessoas que hoje seguem revelações humanas, revelações de homens que tão pouco entendem do que é a revelação, porque de fato a revelação ela foi dada através de Jesus Cristo, que Deus lhe deu. Deus deu a revelação a Jesus Cristo e Jesus revelou a nós. Nós temos que entender esse processo, porque Ele é perfeito, Ele não falha em nenhum momento. Deus, como Criador, pré-existente, antes que o haja houvesse, porque através do poder dele, tudo foi criado. Ele entrega essa revelação a Jesus, e Jesus entrega essa revelação aos seus, para, inspirados por ele, nos deixassem este manual. Então, aonde estamos pecando, aonde estamos errando, aonde estamos falhando? Por que só no momento que a gente está para receber as dádivas da palavra, a gente acaba recebendo pela metade ou não recebendo da forma como o céu nos comunica? Aonde está o erro? Amados irmãos, eu lhe afirmo seguramente que o erro da humanidade está em não ler a Bíblia Sagrada, está em não examinar, está em não estudar, porque através da leitura, através do estudo, da dedicação, do processo, do aguentar firme, a gente vai obter a sabedoria para chegar lá. Lembra que nós falamos de uma linha de chegada? Mas agora nós temos que conhecer o caminho, nós temos que entender quais são os dois caminhos. Amados irmãos, de imediato eu já quero aqui trazer outros textos de passagens paralelas, onde nós vamos entender de início, na linha de largada, de que não há outro caminho, de que não há outro intercessor, de que não há outro mediador, de que não há outro Senhor e que não há outro Deus. Obtendo essa luz, esse conhecimento, nós vamos começar a caminhar.
E juntos neste caminho nós vamos ver e entender as duas classes de pessoas que estão à nossa volta, que estão nos cercando. Quais são as pessoas que eu devo manter próximas de mim? Quais são as pessoas que eu devo seguir, né? E quais são as pessoas que eu devo deixar de seguir ou de andar com elas? Porque disse o apóstolo que as más companhias corrompem os bons costumes. Tudo isso nós vamos aprender juntos aqui. Nós vamos aprender então a iniciar esse caminho, a andar nesse caminho, e lá na frente, no final da transmissão, nós vamos ver sobre a recompensa deste caminho. Dos dois caminhos, aliás, porque há um caminho largo e espaçoso e há um caminho estreito e apertado. Então, juntos aqui, nós vamos entender o que é isto e o que o Senhor quer de nós. Vejam bem. Primeiro, a classe das pessoas de que estão no caminho largo e espaçoso. Mas antes, nós vamos fazer a colocação para entender, agora a começar a correr, a romper a linha de largada. Mas nós temos que saber qual o caminho que estamos seguindo. Se vale a pena nós continuar correndo ou se não. Amados irmãos, no livro de João, no livro do evangelista João, vejam só, no livro de João, do apóstolo amado do Senhor Jesus, o qual reclinou a cabeça no seu peito, no capítulo 14, no versículo 6, nos diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Então, Jesus é o caminho. Já começamos bem. Sabemos o caminho. Não há outro caminho. Não há outro atalho. Não há outra maneira. Né? Algumas vezes eu e você se encontramos numa encruzilhada da vida, onde não sabemos o qual caminho seguir, o qual caminho trilhar, ou por onde andar. Aí é que está o perigo, porque corremos o risco de tropeçarmos ali na frente e de andarmos em círculo e não obter a chegada. E muitas das pessoas hoje que estão aí fora oferecendo caminhos, oferecendo soluções, oferecendo maneiras de chegar ao céu, de obter o favor de Deus, mas elas não ensinam de fato o que é necessário que nós, seres pecadores, humanos, necessitados do conhecimento, devemos fazer para obter a chegada. Lembra, olha só, começamos sabendo quem é o caminho, Jesus. A verdade, Ele é a única verdade, não há outra verdade, não há outra doutrina fora a Bíblia, não há outro método, não há outra forma de obter a verdade. Ele é a verdade. Amados irmãos, entendamos que hoje somente Ele é a verdade. E aqui eu poderia falar sobre tudo o que está sendo pregado aí fora como verdade e que na verdade é um vinho escarnecedor que traz muito engano e que traz confusão dentro das professas igrejas cristãs. Quem dirá então daquelas que não se denominam cristãs? Estão longe de conhecer a verdade, estão longe de andar neste caminho, mas oramos por elas, para que um dia elas possam obter a luz e o conhecimento deste caminho e da verdade. E também nos diz que Ele é a vida. Então, lembramos que na transmissão passada a verdadeira vida é Jesus? Não há outra vida. Não vai haver um momento onde nós tenhamos mais um acréscimo, como foi introduzido ao longo dos séculos através das cláusulas papais,
aonde existe um purgatório. É mentira, não existe. O momento é agora. A vida eterna ou a condenação eterna, nós é quem escolhemos agora. A quem nós serviremos? Vejam, ninguém vem ao Pai senão por mim. Amados irmãos, ninguém vai até Deus senão através do Filho. Vamos entender uma coisa aqui de início, porque é muito necessário nós falarmos. Há uma doutrina, uma religião aí fora que prega que o próprio Cristo é Deus. É mentira. A palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo, não usou nem como usurpação ser igual a Deus. Antes se esvaziou, assumindo forma de homem, experimentado nos trabalhos, tendo padecido e sofrido como homem, morto e crucificado e ressuscitado ao terceiro dia. Se nem mesmo o próprio Cristo usou ser o próprio Deus, dizendo que nós devemos dar totalmente culto a Deus, o seu Pai, e ele mesmo relata de que as palavras que ele dizia não eram dele, mas eram as palavras que o Pai lhe dava, nós entendemos que há uma hierarquia celestial, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a verdadeira vida. Amados irmãos, vejam bem, Deus envia o seu Filho, para todo aquele que nele crê tenha a vida. Então nós entendemos que esta falsa igreja, ela engana com o vinho babilônico. Amados irmãos, a Bíblia ela é cheia de luz. Basta nós buscarmos o conhecimento, a verdade e a vida. Mas esse não é o tema principal dessa transmissão de hoje. Então aqui eu só estou dando um início na nossa linha de largada para ver que vale a pena andar nesse caminho, de que vale a pena ser fiel. Amados irmãos, no livro de 1 Timóteo, no capítulo 2, aqueles que têm suas Bíblias nos acompanhem. 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 5 ao 6. Vejam só o que está escrito. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Vejam só. Que se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunha a seu tempo. Então eu te pergunto, há outro Deus? Há outro caminho? Há outro mediador? Se você ouviu falar em outro caminho, se você ouviu falar entre outro intercessor, ignore, não dê ouvidos. É uma doutrina que está carregada de sombra, de trevas. Amados irmãos, você vai entender mais à frente que este caminho de seguir dogmas meramente humanos criados em concílios dentro dos porões, através de homens, dentro de suas câmaras frias e vazias, nós corremos um sério risco de não chegar no fim do processo. E naquele dia sermos pegos de surpresa. Amados, olha o que disse aqui. Há um só Deus, não existe outro Deus, não existe três deuses. Há um só, de único, não está na pluralidade. Não existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Existe somente um Deus, o Pai, o Criador. E um só mediador entre Deus e os homens. Entre Deus e nós existe Jesus. É a ponte que nos leva até o céu. Jesus Cristo é o único intercessor. Não é o Pedro que intercede, não é a Maria que intercede, não é ela quem roga por nós, não é o Buda que roga por nós, não é a Bianca quem roga por nós, não é mais ninguém. Somente Jesus Cristo é quem nos dá esse acesso de buscarmos o Pai, o favor do Pai. Amados irmãos, eu falo tudo aqui
com a regra, está escrito. Estou expondo os textos aqui para você ver que está na sua Bíblia. Eu tenho toda a fundamentação bíblica e o embasamento para me dar, né, a autoria da veracidade do processo a qual nós estamos aqui iniciando a nossa caminhada. Então eu te digo, vale a pena seguirmos este caminho, vale a pena caminharmos neste caminho. Amados irmãos, mais um texto para nós começarmos a andar neste caminho. No livro de Josué, lembra de Josué? Já ouviu falar de Josué na minissérie que passou na Record, se eu não me engano? Que foi o sucessor de Moisés, a qual fez com que o povo entrasse na terra prometida. No livro de Josué, no capítulo 24, o último capítulo do livro, no versículo 14 nos diz assim: agora temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Se porém vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode repetir comigo? Eu e minha casa escolhemos hoje em servir ao Senhor. Faça isso, meu amado irmão. Simpatizante em nossa fé cristã. Vamos obter a conclusão desse processo, para que, se hoje o nosso Criador nos chamasse, nós estivéssemos prontos para entrar na terra, para entrarmos no céu. O título dessa mensagem de hoje é A Caminho do Céu. Então respondeu o povo: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor, para que servamos a outros deuses. Amados irmãos, com esta introdução aqui, nós damos início à nossa corrida, à nossa caminhada. Agora, vejam bem, nós entendemos que as pessoas que estão andando no caminho errado, elas estão fazendo o que, meus amados irmãos? Servindo a outros deuses, servindo a outras divindades, seguindo a outras doutrinas, outros costumes, outros crédulos, outros ensinamentos. Tudo isso é mentira, é engano. A própria palavra do Criador nos adverte. Amados irmãos, vejam bem, aqui está dizendo assim, temei ao Senhor e servir com sinceridade. Devemos ter sinceridade dentro do nosso coração, devemos carregar a verdade dentro de nós mesmos, e a verdade nós vimos no início, que é Jesus Cristo. Devemos deixar fora os ídolos, os deuses, a qual serviram os nossos pais, né, na fé, os israelitas, que serviram no Egito e sirvam ao Senhor. Amados irmãos, vejam o que está acontecendo hoje. Existe uma classe de pessoas que estão seguindo os mesmos deuses do passado. Estão nas procissões, seguindo divindades feitas por mãos de homens, prestando cultos a elas. Isto é idolatria, isto é abominável a Deus, o Criador. Deus, ele não é ciumento, mas ele não divide a sua glória com ninguém. Quando Jesus Cristo foi tentado no deserto, nós estamos vivendo o período da quaresma, não é, meus irmãos? Os irmãos católicos aqui que observam muito esses 40 dias, né, que antecedem a Páscoa, vocês sabem, né? Há contos aí fora que nesses dias é muito ruim. Mentira! A religião usa isso para amedrontar, para assustar os fiéis. Jesus Cristo nos chamou para sermos livres, para sermos corajosos. Ele nos disse que pisaríamos em cobras e escorpiões e nada nos faria mal algum. Amados irmãos, vejam, essa classe que hoje está seguindo a esses deuses, são muitos estão entrando nesse caminho largo e espaçoso. Basta você ver uma data comemorativa,
E você vai ver milhares e milhares e milhares de pessoas seguindo essas divindades e caindo neste caminho espaçoso, a qual elas não obtêm o conhecimento da verdade e que por um engano miraculoso das trevas, por um curto tempo elas conseguem obter uma resposta, mas que ali na frente essa resposta é tomada e elas acabam vendo que foram iludidas, foram enganadas e que no final não vão chegar na linha de chegada. Amados irmãos, somente a Escritura aqui está sendo comunicada. Vejam bem o risco de nós seguirmos este caminho largo e espaçoso. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês vão servir. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus. Porém, eu vou declarar, você pode levantar a sua mão comigo e dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa não vamos servir a deuses, não vamos servir a divindades meramente levantadas por mão dos homens. Amados irmãos, a idolatria ela é um pecado, a qual nos indica, tem um indicador no livro de Apocalipse, dizendo que os idólatras não herdarão o reino de Deus, não entrarão no céu. Há um preço muito caro de nós andarmos atrás dessas imagens, desses ritos, desses costumes. Amados irmãos, aqui eu estou trazendo a verdade, assim como os homens de Cristo do passado trouxeram e pagaram um alto preço com a própria vida. Vocês lembram do que aconteceu na história? Vocês lembram o que foi feito? Nada mudou. Mas eu aqui hoje estou trazendo somente a palavra, assim como eles trouxeram. E quantos seguidores eles tinham? Pouquíssimos. Agora, levantem uma pessoa do governo, da política ou da religião para ver quantos seguidores ela tem. Levantam-se homens hoje com cursos de teologia, com graduação, com diplomas, enganam a muitos, leem partes isoladas da Bíblia, não estudam com humildade, reconhecendo que são pecadores assim como nós, e muitos são os que o seguem. E por que talvez pouquíssimas, mas eu quero agradecer a Deus se você estiver seguindo não a mim, mas o que está escrito na Bíblia Sagrada. Assim você vai alcançar a linha de chegada, vai obter a vitória. Amados irmãos, eu e você, que a gente escolha por servir ao Senhor e não seguir uma instituição religiosa, não a seguir uma doutrina da igreja. Nós devemos seguir a doutrina de Cristo, a Bíblia Sagrada, porque eu já ouvi de muitas pessoas que dizem: eu tenho que ver o que diz o meu líder espiritual, eu tenho que ver o que diz a doutrina da minha igreja, eu tenho que ver o que diz o costume lá, enfim. E são muitas as explicações. Amados, eu e você devemos seguir o que Cristo quer que a gente siga. Caso contrário, nós não vamos conseguir permanecer nesse processo, neste caminho. E por eu estar sendo aqui claro e verdadeiro através da palavra de Deus, eu obtenha pouquíssimos seguidores. Afinal, Jesus Cristo também não teve muitos seguidores, mas o Evangelho se espalhou e chegou até aqui hoje, com um alto preço, com um alto e bom preço, para que hoje nós estivéssemos obtendo esse conhecimento, para aguentar o processo, aguentar firme, para alcançar a recompensa da vitória. Agora nós estamos vendo esta classe a qual segue este caminho. Amados irmãos, vejam só. Porém, o povo respondeu: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses. Vejam, não é eu quem estou falando, é a própria Escritura quem está falando. Que eu e você possa levantar a voz e dizer
que nunca me aconteça de eu e minha casa servir a outro Deus. Serviremos somente ao Senhor, prestaremos culto somente ao Criador, o verdadeiro, o único, o insubstituível. Amados irmãos, vamos continuar junto comigo e ver que esta classe, agora nós conhecemos o caminho. Eu quero agradecer a Deus se você está conosco aqui, se você vai ver esta transmissão em outro momento. Dizer para você que compartilhe, leve o máximo de pessoas e famílias essa palavra, porque de fato aqui hoje está sendo comunicado um GPS, né? Para nos localizar, nos nortear do qual caminho que devemos andar e permanecer firme, sabe? Permanecer firme mesmo, porque não é fácil, meus irmãos. Às vezes a gente pensa em chutar o balde, às vezes a gente pensa em desistir, mas aí a gente olha para trás e vê que de lá nós já saímos, de que lá nós não mais nos encontramos. Então isso nos dá ânimo em ver que hoje estamos melhores do que ontem, de ver de que estamos ajudando pessoas a obter a alegria, em obter a felicidade, e que um dia elas terão a recompensa. Não porque eu aqui estou prometendo, mas porque Ele, Cristo, prometeu. Amados, olha bem, que não seja o meu e o seu caso de estar na condição dessas pessoas, a quais estão seguindo um caminho de pecado. E nós vamos entender que o pecado é a transgressão da lei, a lei de Deus. A lei, ela não foi revogada, ela não foi abolida. Jesus disse: não penseis que vim revogar ou abolir a lei, antes eu vim cumpri-la, torná-la gloriosa. A lei, disse o apóstolo Paulo, que ela é santa, justa e boa, que ele não conheceria o pecado se a lei não dissesse não cobiçarás. Por isso ele só conheceu a concupiscência da carne porque a lei disse que era pecado. Então nós só sabemos que é pecado quando a lei nos mostra o que é pecado. Amado, acompanhe comigo. O livro de Provérbios, no capítulo 2, Provérbios de Salomão. Amados irmãos, o primeiro livro de Salomão, o livro de Provérbios, no capítulo 2, no versículo 15, nos diz assim: vamos ler desde o capítulo 12, para nós entender aqui. Provérbios capítulo 2, versículo 12, nos diz assim: a sabedoria te livrará do mau caminho, e dos homens que dizem coisas perversas, que deixam as veredas da retidão para andar pelos caminhos das trevas, que se deleitam em fazer o mal e folgam com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas, cujos os caminhos são de iniquidade. Vejam só, meus amados, o que nos livrará deste caminho ruim, deste caminho de engano, deste caminho de erro, deste caminho largo e espaçoso? A sabedoria nos livrará do mau caminho. Qual é a sabedoria, meus irmãos? Lembra da verdade que nós lemos lá no começo, lá na introdução? Agora nós já estamos caminhando, nós estamos no processo. Permaneça comigo que logo logo você vai entender a recompensa desse processo. A sabedoria, ela nos livrará do mau caminho e dos homens que dizem coisas perversas. Amados, não adianta o pastor, o padre, o líder religioso, o guia, seja quem ele for, vir aqui com uma doutrina, com um ensinamento, com um costume, com um dogma, com uma superstição, dizer: olha, você deve acreditar nisso, você deve fazer isto. Não, eu vou ver o que está escrito na Bíblia Sagrada.
E ali, através da Bíblia Sagrada, eu tenho a verdade, eu tenho o caminho, eu tenho a vida. E eu sei que sem a Bíblia Sagrada não há outra verdade, outro caminho, outra vida. Então, eu já descubro de início quem é o homem perverso. Eu já sei quem é este lobo devorador vestido de pele e lã de cordeiro. Olha o perigo de sermos enganados. Disse Jesus: porque muitos virão até vós nos últimos dias, vestido como ovelhas, mas por dentro são como lobos devoradores. Amados irmãos, experimente interrogar o seu líder espiritual com o assim está escrito e veja qual será a reação dele. Se a reação dele for com o assim está escrito, ou assim diz o Senhor, e lhe mostrar um respaldo bíblico, amém, glorificado seja Jesus. Porém, se ele perder o senso, perder a mansidão, aqui você já tem um indicador de que você deve deixar ele seguir este caminho, porque ele é um homem mau, ele é um homem ruim, ele não serve para estar junto de ti. Amado, porque estes homens deixam as veredas da retidão, eles deixam a verdade, eles deixam andar no caminho reto e acabam se desviando para a esquerda ou para a direita. E aí eles não resistem ao processo, tampouco vão poder conduzir um povo a chegar no final da corrida. Porque eles andam pelos caminhos das trevas. E nós não queremos andar neste caminho das trevas. Nós queremos andar num caminho de luz, num caminho que nos mostra aonde estamos indo e aonde queremos chegar. Porque estes homens, eles se deleitam em fazer o mal e folgam, se alegram com as perversidades. Vejam só. Essas pessoas estão somente através do dinheiro, da prosperidade, só estão atrás de satisfazer os seus desejos terrenos. Mas experimente, amado irmão, provar o Espírito que nele habita e você vai ver se ele está no caminho estreito e apertado que conduz à salvação. Faça você esse teste e você poderá vir até nós e testemunhar. Você é livre aqui para acreditar ou desacreditar. Você é livre aqui para nos ajudar a compartilhar e levar esse evangelho a mais casas, mais famílias. E você também é livre para nos ajudar. Vejam só, amados irmãos, este caminho do pecado tem outras referências, mas para não estender muito essa transmissão, agora nós já entendemos que existe uma classe que anda num caminho errado, que existem líderes religiosos que estão num caminho errado e que nós devemos abandoná-los. E eu nem vou falar dos outros costumes que estes fazem, sejam eles através de substâncias nocivas ao organismo e ao cérebro, as quais são condenadas pelo próprio Criador e estão escritas na Bíblia Sagrada. Amados irmãos, eu poderia aqui usar muito do meu tempo ainda para continuar falando desta classe, mas agora aqui eu quero falar sobre o caminho certo. Louvado seja Deus, porque eu e você queremos falar de coisas boas, né, irmão? A gente liga a televisão, a gente liga o rádio, a gente vê falar tanta coisa ruim, né? Tanto acidente, tanta morte, né? Tanta maldade, e que a gente nem sabe mais o que fazer. A gente até se pergunta, meu Deus, né? Tudo isso está acontecendo ali fora, e como eu posso ficar protegido? Será que é o muro que vai me proteger? Será que é a cerca elétrica que vai me proteger? Será que é as câmeras de filmagem que vão me proteger?
Será que é uma arma que vai me proteger? Não, meu irmão. É só nós andarmos no caminho certo e o Senhor nos protegerá. O Senhor lutará por nós. O Senhor é quem pelejará por nós. Então somente nós vamos ter que usar a nossa fé e ver o livramento que o Senhor nos dará. Porque, aliás, está escrito: cairão 1000 ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Amados irmãos, mais uma coisa, está escrito também que se o Senhor não guardar aquela casa, aquela cidade, em vão trabalha o vigia. Então não adianta também ter guardas à frente da nossa porta, cuidando da nossa casa, do nosso carro, dos nossos filhos. Não adianta. Se o Senhor não guardar a nossa casa, a nossa vida, é Ele, meus amados irmãos, é Cristo Jesus quem nos dá livramento, quem nos guarda do laço do passarinheiro, quem nos livra de todo e qualquer mal. Amado irmão, o livro de Isaías, no capítulo 26, acompanhe comigo. O livro de Isaías, no capítulo 26, versículos de número 7. Isaías capítulo 26. Amados irmãos, quem tem as suas Bíblias, acompanhem conosco. Se você tem a sua Bíblia, acompanhe-nos. Isaías capítulo 26, versículo 7. O caminho do justo é todo plano, tu retamente pesas o andar do justo. Até no caminho dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. O caminho do justo. O caminho do justo é plano, meus amados irmãos. Você pode dizer amém? Você pode glorificar a Deus por isto? Veja só, nós estamos andando com uma classe que anda no caminho estreito e apertado, que poucos são os que andam por ela. Logo aqui na frente eu vou falar a recompensa que nós teremos por andar nessa classe. E vamos deixar aquelas pessoas a quais eu citei bem pouco, aquela classe que está andando no caminho largo e espaçoso, que está seguindo as trevas, que está seguindo a escuridão, está seguindo a outros deuses. Vamos deixar eles para trás. Eu te convido aqui a permanecer firme comigo, a andar neste caminho plano, a qual nós não iremos tropeçar, a qual nós não iremos cair. Amados irmãos, a palavra do Senhor também nos diz, e assim está escrito, que Ele está à nossa direita segurando a nossa mão, para que o nosso pé não vacile, o nosso pé não tropece. Quem dirá cair, meu irmão, meu amigo, minha amiga? Você está entendendo? Você está entendendo bem o que está sendo falado aqui? Não é eu quem estou falando, é o Senhor falando a nós através da sua palavra. Nós vamos andar num caminho reto e plano. Nós não vamos cair, nós não vamos fracassar, nós vamos chegar lá. Mais um pouquinho de fé, mais um pouquinho de tempo, e aquele que há de vir virá. Certamente não vai tardar. Tu retamente pesa o andar do justo. Nós teremos uma recompensa, meus amados irmãos, de andarmos neste caminho. Mesmo que hoje as pessoas de fora, as pessoas que a gente viu parada no caminho, as pessoas que a gente viu voltando no caminho, elas zombem de nós, elas falam: ah, mas esses cristãos são loucos, eles são fundamentalistas, eles são fanáticos, eles são hereges, né? Eu esses dias ouvi de um líder religioso aqui da minha cidade dizendo de que eu supostamente seria um herege. Glória a Deus por ser um herege, meu irmão. E que Deus tenha misericórdia e perdoe, porque você não sabe o que fala. Tudo que eu cito e falo aqui está o assim diz o Senhor, ou aqui está escrito. Eu convido você a ler a tua Bíblia, a examinar as Escrituras e deixar um pouco de lado o curso de teologia e seus diplomas.
e você encontrará a verdadeira vida, encontrará o verdadeiro caminho, a verdadeira verdade, e que não seja o caso nosso de servirmos a outros deuses. Você viu? Você está comigo? Diga amém. Você viu a recompensa de andarmos neste caminho apertado e estreito? Nós estamos andando sobre um caminho plano a qual teremos uma recompensa. Esperamos no teu nome e em tuas promessas está a nossa memória. Amados irmãos, isso nos dá alegria, nos dá esperança, nos dá ânimo, nos dá força, nos dá vigor. Amados, nós estamos aqui sendo incendiados através do Espírito dele, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé ela não vem do ouvir outra coisa. A fé vem do ouvir a palavra. Amado irmão, o porquê que hoje eu vou dedicar um pouco mais de tempo e eu te convido a ficar conosco um pouquinho mais. Porque eu não quis falar muito da classe que está andando no caminho errado, mas eu quero falar mais da classe a qual eu e você estamos. É o meu sincero desejo de andar neste caminho certo, que mesmo difícil, mesmo às vezes apertado, ele disse que seria. Nós, se resistirmos o processo, receberemos bênção, receberemos recompensa, receberemos vitória, receberemos saúde, receberemos a verdadeira paz. Amados irmãos, acompanhem nas suas Bíblias, no livro do profeta Jeremias. Jeremias, capítulo 42, versículo 3, que nos diz assim: ora, para que o Senhor, o teu Deus, nos ensine o caminho por onde devemos andar e aquilo que havemos de fazer. Respondeu Jeremias: ó profeta, eu vos ouvi, certamente orarei ao Senhor, o vosso Deus, conforme as vossas palavras, e vos declararei que o Senhor responder, e não vos ocultarei nada. Vejam então, meus amados irmãos, a recompensa de estarmos neste caminho apertado e estreito, de andarmos com Jesus Cristo, de andarmos na igreja que Ele instituiu, a qual é eu e você, a qual Ele é o cabeça, ao qual Jesus Cristo foi rejeitado pelos construtores, mas que Ele veio se tornar a pedra principal, se tornou pedra de tropeço para o engano, e para a mentira e para o erro, mas que eu e você estamos escolhendo nessa noite servir e seguir este caminho. Amado irmão, para que o Senhor, o nosso Criador, nos ensine o caminho por onde devemos andar e o que devemos fazer. Então eu te convido aqui, vem comigo. Quem pode nos ensinar o único caminho que devemos seguir? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único caminho. E somente Ele é quem nos ensinará o que devemos fazer. E você pode provar e ver, porque a palavra diz: provai e vede, que o Senhor tem lhe respondido. Orai ao Senhor. A quem devemos orar? Ao Tiago, ao Pedro, ao João, a Maria, ao Maurício ou ao Senhor? Devemos orar ao Senhor. E não é contar pedrinha, meus amados irmãos. Não é pegar um trevo de 4 folhas. Não é ir atrás do horóscopo. Não é ir atrás de cartas. Amados irmãos, é dobrar o joelho dentro do quarto, fechar a porta, falar com Ele em secreto, e publicamente Ele nos responderá. Provai e vede, e depois me conte o que aconteceu e o que mudou na sua vida. Amados irmãos, eu tenho certeza que as palavras jamais voltam vazias, e eu tenho também certeza de que muitos aqui estão sendo animados e fortalecidos a permanecer firmes e fortes nesse caminho e a voltar
talvez tivessem parado por alguma dificuldade, por alguma desculpa, tivesse talvez dado um tempo, descansado, através dessa transmissão de hoje, deste momento, dessa palavra que comunica a vida e verdade, ela volte a andar e a caminhar, a enfrentar o processo. Olha, meus irmãos, nós chegamos a 55 minutos de transmissão, mas agora nós já vamos entender a minha e a sua recompensa. Quem não gosta de uma recompensa? Eu amo uma recompensa. Eu gosto demais de presente. Você gosta de presente, meu amigo? Porque mais é feliz quem dá do que quem recebe. Então, vamos perdoar mais, vamos amar mais, vamos nos ajudar mais uns aos outros, vamos quebrar as barreiras que a religião levantou. A religião, ela divide pessoas, assim como a política, mas Cristo, ele nos une num só povo, porque ele veio resgatar um povo fiel e de boas obras. Eu te convido nesta noite a não seguir à esquerda ou à direita, mas a olhar reto neste caminho plano e verdadeiro que conduz à vida, a verdadeira vida. Amados irmãos, no livro do Dr. Lucas, livro de Lucas, e nós estamos chegando ao final da transmissão, mas antes nós iremos ver qual é a nossa recompensa. Amém, irmão? Se você tem a sua Bíblia, nos acompanhe. Livro de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, versículo de número 79. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás adiante da face do Senhor e prepararás os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, pelo perdão dos seus pecados, por causa da profunda misericórdia do nosso Deus, pela qual o sol nascente das alturas nos visitará, para iluminar os que vivem nas trevas e na sombra da morte, e guiar os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de aparecer a Israel. Quem é este menino? Quem é este menino? Amados, Jesus Cristo. Um menino nos nasceu. Um menino se tornou rei. Sendo rei, se tornou humilde, homem. Homem que tinha uma profissão e trabalhava. Homem que era carpinteiro. Homem que suava assim como você e eu. Homem que foi experimentado nos trabalhos. Homem que foi tentado. Mas o homem que nos ensinou a vencer o pecado. Homem que nos ensinou a observar a lei. Homem que nos ensinou qual é o caminho, o processo e qual a recompensa naquele dia. Nesta noite, nós estamos entendendo o porquê devemos permanecer neste caminho. Olha só. Livro do Dr. Lucas, no versículo de número 79, para iluminar os que vivem nas trevas e na sombra da morte, e guiar os nossos pés pelo caminho da paz. Quem é este? Jesus. Então, Ele pode iluminar o caminho meu e seu, para andarmos num caminho de luz, de tranquilidade, num caminho que não há tropeço, que não há derrota, que não há sofrimento, que não há dor. E se houver doença, Ele cura. Ele é o médico dos médicos. Ele não mudou.
quem mudou foi nós. Mas use a sua fé, não aceite. Contudo, diga: se tu podes e tu queres, eu serei sã, eu receberei. E aí você está usando da sua fé, meu irmão. E com certeza, o assim está escrito se cumprirá sobre a tua vida. E Ele tirará as pessoas que andam no caminho largo e espaçoso, que é um caminho de trevas, de escuridão, e que no final dará em morte. Amados irmãos, este caminho largo e espaçoso, a quais muitos estão dentro hoje seguindo, nós já entendemos qual é essa classe, elas se cumpre a palavra. Assim está escrito: tem caminhos que aos olhos dos homens parecem bons, mas que no final darão em morte. Muitos são os hoje que, eu vou viver minha vida do jeito que eu acho que eu tenho que viver, eu vou andar da forma que eu acho que eu tenho que viver, meu corpo, minhas regras. Mentira! Mas eu sou muito novo para andar rejeitando as coisas, de deixar de fazer isso, de fazer aquilo. O Evangelho de Jesus Cristo, ele é renúncia, ele é um processo. Então nós devemos rejeitar as trevas, rejeitar este caminho mau. Amados irmãos, vejam bem, porque Ele guiará o nosso caminho de paz. Você quer paz? Permaneça nesse caminho, meu irmão. Talvez nessa noite você que está ouvindo essa mensagem, você que está vendo essa transmissão, parou no caminho, achou difícil. Eu quero dizer aqui que você tem um amigo. Eu estou aqui para dizer para você: tem de bom ânimo. No mundo vocês terão aflição, mas tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo e nos deu também a instrução de como vencer o processo. O processo é doloroso, o processo muitas das vezes a gente acha que é lento, mas ele é no tempo do Criador. As coisas não são no tempo que a gente quer que elas cheguem até nós. Amados irmãos, eu louvo a Deus aqui nessa transmissão por ter uma pessoa do meu lado, a qual é a minha esposa, a qual ela chega para mim todos os dias e diz: hoje tem live, amanhã você vai ter live, amanhã você tem a transmissão. E aí ela arruma todas as coisas para que eu esteja aqui. E é isso, meus irmãos. Num caminho de luz e de paz, a gente deve andar com aqueles que também nos levam ao altar do Criador. Caso contrário, se essas pessoas não nos levam mais próximo do Criador, a gente deve deixar elas de lado. Mas contudo, se elas derem um grito de socorro, a gente deve rapidamente correr atrás delas e dizer: vamos lá, ainda dá tempo, ainda temos tempo. Por isso eu te convido a ser sal da terra e luz do mundo. Eu te convido a ir em busca daquela pessoa a qual a religião abandonou, a qual o pastor abandonou, a qual o padre abandonou, a qual o guia espiritual abandonou. Eu te convido a visitar aquela pessoa e dizer a ela: olha, ontem eu vi uma transmissão que um menino dizia de que nós devemos seguir o caminho e permanecer firme, porque há um processo, e se nós seguirmos a Jesus Cristo, nós vamos chegar no final. E aí você vai falar para ela da recompensa, a qual nós já temos visto que nós temos se permanecermos neste caminho. Eu te convido a pegar aquela pessoa desprezada da sociedade e amá-la, a ensiná-la a andar neste caminho. Você que talvez parou, volte hoje, escolha hoje mesmo servir ao Senhor. Não é servir a uma placa de igreja, não é servir ao Maurício, não é servir a Maria, é servir ao Senhor Jesus Cristo, aquele que se entregou por nós. Amados irmãos, vejam, aqui, este crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de aparecer a Israel, até o dia que se completasse a sua promessa. Quem é este? O menino. Qual menino? Jesus, a qual
cresceu e se fortaleceu em espírito. Qual espírito? O Espírito que nos dá vida, o Espírito de Deus, o Pai, o Criador. Esse Espírito, que é a verdade que é a palavra, faz com que a gente se permaneça firme e forte no processo, na dificuldade. E a gente é como a palmeira, vem os ventos fortes das preocupações, né? Do medo, da angústia, da aflição, nos chacoalha de um lado para o outro, e a gente vai e volta e no final permanece em pé. Porque muitas das vezes, se a gente for resistente, se a gente, como diz o gaúcho, levar tudo na ponta da faca, né, levar dando murro, né, nas coisas, a gente acaba se machucando, a gente acaba quebrando. Você vê que a gente tem um exemplo quando vem os temporais, vem o vento forte, vem o granizo. As palmeiras, elas parecem frágeis, mas elas são flexíveis. Aqui fica uma lição para nós. Vem o vento, elas chacoalham de um lado para o outro, e quando passa, elas permanecem em pé. E aí nós olhamos as árvores fortes, robustas, que não cedem, né? Muitas das vezes acontece comigo e talvez já aconteceu com você. E você diz, mas eu não vou dar o braço a torcer. Eu tô certo, mesmo que eu esteja errado, eu não mudo. Eu não sigo a opinião de outro. Há um sério risco da gente quebrar, da gente cair no caminho. As árvores robustas e fortes, após os vendavais, elas quebram os galhos. Elas são, às vezes, arrancadas pela raiz por completo e deixam de ter vida. Amado irmão, eu te convido nessa noite a ser flexível e a entender que somos pecadores e que necessitamos de um Salvador, necessitamos de Jesus Cristo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo reconciliados por Jesus Cristo. Então, quem somos nós para dizer que não precisamos de um Salvador? Se até mesmo Maria, a bem-aventurada, a qual gerou Jesus, o menino, em seu ventre, confessou em seu cântico que necessitava de um Salvador, porque era uma humilde serva e que o Salvador achou graça nela. A verdadeira Maria nos traz muitas lições. Maria, uma mulher bem-aventurada, uma mulher temente a Deus, que reconheceu e nos ensinou que assim como ela devemos ver a necessidade de ter um Salvador para perdoar os nossos pecados. Que eu e você nessa noite faça a escolha de, se estiver parado, voltar a andar com Jesus Cristo. E se não tomou a decisão, que comece a andar com Jesus Cristo. Amado irmão, esse é o mais puro e sincero desejo de dizer para você de que este caminho nos dará esta recompensa. Vamos junto agora finalizar esta transmissão. Eu vou tomar uma água. Enquanto isso, eu quero te convidar à reflexão final da mensagem, a qual nós teremos esse princípio espiritual para o decorrer da semana, e prometendo aqui voltar na sexta-feira para mais uma vez estarmos crescendo em conhecimento. E te convido a curtir, comentar e compartilhar essa mensagem a mais pessoas. Amados irmãos, vejam só. Nós vimos que há duas portas, a larga e a estreita. E eu te pergunto, qual seguiremos? Nós vimos a recompensa. Eu vou seguir ao caminho do Senhor e não vou seguir a outros deuses.
Eu tô só achando um negócio aqui, meus irmãos, eu já continuo e a gente... Vejam só. Existe o caminho largo e estreito, a qual nós vimos. Eu te convido a andar pelo caminho estreito. Existem as duas classes, as quais nós vimos, que são as dos muitos e dos poucos. E existe dois alvos. Qual é o seu alvo nesta noite, neste dia? O meu é Jesus. E o seu? A vida eterna e a condenação eterna. Qual será a sua escolha? Se seguir aos deuses ou ao Criador, ao único Deus? Qual será a sua vontade? Permanecer frio na fé, morno na fé ou quente? O Senhor disse que quem dera fosse frio ou quente, mas porque é morno, o Senhor nos rejeitará. Então nós não podemos ter uma parcialidade com o pecado, com a luz e as trevas. Nós devemos obedecer, servir ao Senhor ou aos deuses. Nós não podemos ficar em cima do muro, porque se nós ficarmos em cima do muro, nós seremos rejeitados. E a palavra no livro de Apocalipse diz que o Senhor vomitará estes de sua boca. É uma palavra a qual ele faz uma colocação onde ela é figurativa, né? Porque ele diz que ele rejeitará essa classe de pessoas, as quais ficarem indecisas quanto a quem servir. Então, que a sua escolha e a minha escolha seja de servir ao Senhor. E que eu e você possa escolher estar dentro. Aguentar firme esse processo. Para entrar no céu. Essas são as minhas palavras, meus amados irmãos. Eu creio que ficou bastante claro. E que nós somos instruídos que devemos aguentar o processo. A seguir firme na batalha. Para derrotarmos o exército. A qual está nos rodeando aí fora. Tenham todos uma boa noite, que a graça de Deus vos acompanhe ao decorrer da semana e eu te aguardo na sexta-feira. Comente, curta, compartilhe e leve essa mensagem a mais pessoas. Tenham todos uma boa noite. Amém? Aquele que eu te disser, esse irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu disser, esse não irá contigo, esse não irá. E se der